Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Opa, vamos falar de esporte, sexta-feira de pauta cheia, meu querido Antônio Carmo. Ótimo dia para você. Muito obrigado, tá animado, Cláudio Nicolini. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20 da nossa Band Vale. Opa, e um dos motivos da animação de que, para quem gosta de esporte, quem nos acompanha há tanto tempo, é que a Federação Paulista de Futebol divulgou ontem as tabelas dos campeonatos paulistas, das principais divisões do estado. E isso quer dizer que a Série A2 já está toda definida, meu querido Antônio Carmo. Quem com quem, de quando para onde? Com Taubaté e São José estreando no final de semana do dia 11 de janeiro, fora de casa, e o clássico do Vale, definido conforme o meu guru Antônio Carmo já havia dito, será no Joaquinzão. E que bom, na 8ª rodada, Antônio Carmo, no começo de fevereiro. Ufa, depois da gente apanhar com primeira rodada em Copa Paulista, segunda rodada em Campeonato Paulista, agora parece que a federação falou, bom, vamos fazer um negócio bem feito, porque dá lucro, dá visibilidade, é bom para todo mundo, né, Antônio Carmo? Sem dúvida, São José e Taubaté vão para o terceiro ano seguido se enfrentando na Série A2, o que é interessante do ponto de vista aí de rivalidade, de participação, de torcida e tudo mais. Os dois precisam dar um jeito de subir, né? Quem sabe voltar aos grandes momentos do começo dos anos 1980. Na primeira vez em 2024, em 2023, Nicolino, o jogo foi em Taubaté na 10ª rodada, ou 11ª, mas foi uma quarta noite. Depois, o ano passado, como você bem lembrou, segunda rodada no Martins Pereira. E desta vez, 8ª rodada no Joaquinzão, dia 8 de fevereiro, que é um domingo. A gente não sabe ainda se o Taubaté vai marcar os seus jogos para domingo, para sábado, o São José também ainda não falou. Agora os clubes receberam a tabela e eles têm um prazo aí, que eu acho que é até o dia 15 de dezembro, uma coisa assim, para avisar a Federação Paulista e informar. Os meus jogos são nesses dias e horários aqui pré-determinados, porque a tabela, ela vem, cheia, então ela está marcada tudo para o dia 11, mas é claro que tem time que vai jogar dia 10. Por exemplo, o Taubaté estreia contra o Sertãozinho, lá em Sertãozinho. Então o Sertãozinho pode querer jogar sábado à noite. O que ocorreu aí em alguns jogos da Série A3 deste ano. O Sertãozinho entra como campeão da Série A3 de 2025, foi o time treinado pelo Marcelo Marelli, agora técnico do São José. E o São José vai estrear jogando em Lins, lá no Gilbertão, o Elefante da Noroeste. O Linense joga normalmente sábado à tarde. Então, provavelmente os jogos serão sábado, aí a gente aguarda a definição. Depois os times voltam a jogar em casa, o São José terá uma sequência de 2 jogos seguidos em casa, o Taubaté não, faz um em casa, outro fora. De qualquer maneira, 7 jogos fora e 8 em casa, tanto para Taubaté como para São José. A federação, nesse ponto, ela é muito correta e mantém sempre esse patamar. Não muda, e está correto. Então, os times que ficaram entre os 8 melhores, como é que se define isso? Define-se tecnicamente. Os 8 melhores que terminaram o campeonato deste ano têm a vantagem de 8 jogos em casa e 7 fora. Os que ficaram atrás e os que sobem, que subiram da Série A3 ou que caíram da Série A1, eles fazem 7 jogos em casa e 8 fora. Terminada essa fase, aí vamos para a segunda etapa do campeonato, que já falamos aqui, não será mais mata-mata, mas sim 2 quadrangulares, os times se enfrentando dentro dos próprios grupos, em turno e retorno, e aí classificando-se 2 de cada grupo, semifinal, para depois então temos os 2 times que vão para a final já com vagas garantidas para o acesso de 2027. Vamos esperar chegar agora, então, Nico, no dia 10 de janeiro, aí, tabela divulgada, e os clubes começam a montar a sua logística. Vamos ver depois como é que Taubaté e São José definem os seus mandos. Vão preferir jogar domingo? Só não me vem com o negócio de jogar domingo cedo, viu, Nico? Isso, pra mim, aí é o futebol amador. Futebol moderno. Deus me livre. Futebol domingo cedo. Tem gente que gosta, tem torcedor que gosta, a gente respeita. Se você fizer uma pesquisa aí, uma grande pesquisa, ouvindo pelo menos uns 5 mil torcedores que costumam ir ao estádio, você vai ter muita gente falando, eu prefiro que seja
é domingo cedo, é melhor e tal. Eu não acho legal para futebol profissional, não. Eventualmente um jogo, por uma necessidade aqui e ali. Como também não acho que sábado à noite é um dia interessante, não. Sábado à noite tem que ser reservado para outras coisas. No Brasil agora, como tem tanto jogo, né, Nicolas? Tem até sábado, 8h30 da noite, 9h30 da noite, jogo rolando. 9? Mas não é assim o ideal. Para mim é sábado à tarde ou domingo à tarde. Aí os clubes aqui resolvem. Se fosse no final dos anos 70, Antônio Carlos, jamais teríamos jogo no sábado à noite, mesmo com os meninos da Vila, como diria Osmar Santos, o time discoteque da Vila Belmiro. Eram os meninos da Vila, a garotada do discoteque estava na moda. O povo não sabe, Antônio Carlos tinha um cabelão, né? Levava jeito pro negócio. Ó, já fui jovem um dia. Não parece, mas já fui. Tabela da primeira rodada do Paulistão da Série A2. Além de Sertãozinho em Taubaté, Estádio Frederico Delmaso, é isso, né? Frederico Delmaso, lá o Touro dos Canaviais. Você já foi lá? Tem um touro grande na entrada, não é verdadeiro, é um touro, né? Muito bem feito, bonitão, na entrada do Estádio Frederico Delmaso lá. Muito legal. É isso. Linense e São José no Gilbertão, em Lins. Aliás, é bom arrumar ônibus bom, hein? Porque a viagem é longa, as duas. É longa, as duas. Lins Lins é mais longe ainda, né? Sertãozinho é um pouco mais perto. Bom, Monte Azul e Inter de Limeira, Juventus e Santo André, Votoranguense e Água Santa, São Bento e 15 de Piracicaba. Isso é clássico, hein, Antônio Carlos? Jogão de bola no campo do SIC, e Oeste e Ferroviária, além de Grêmio Prudente e Ituano. Essa é a primeira rodada. A última rodada, a gente falou que Taubaté e São José se enfrentam na 8ª rodada, marcado para o final de semana de 8 de fevereiro. A 15ª e última rodada está marcado para 7 de março. O São José termina recebendo o Sertãozinho no Martins Pereira e o Taubaté termina recebendo o Grêmio Prudente no Joaquinzão, muito provavelmente um sábado, 3 da tarde, Antônio Carlos, que a última rodada todo mundo no mesmo dia e mesmo horário, certo? Aí tá certo. Você falou aí de 15 e... 15 não, 15, né? Você falou 15 São Bento. Lá você sabe que os políticos dominaram também os times do Inter. Nabia Bichedi, o Bragantino, Cartolas, foi presidente da CBF, né? E 15 e São Bento era um encontro de Romeu e Ítalo Ripoli pelo 15, com aquele seu cigarrinho de paia, e o Alfredo Metidieri pelo São Bento, Alfredo que foi presidente da Federação Paulista de Futebol. Era difícil, o árbitro ia apitar São Bento e 15 Piracicaba, ele tinha que tomar cuidado, Nicolinho. Em qualquer lateral que ele marcasse errado, ele já seria punido. Tava o Ripoli de um lado e o Metidieri do outro. Era jogo pro Dulcídio, Antônio Carlos. Isso, bem lembrado. Não tinha medo de nada, Antônio Carlos. É por aí. Saiu também, a tabela do Paulistão, que começa no mesmo final de semana, né? O regulamento é novo esse ano, agora eu não vou conseguir explicar aqui, porque é coisa de louco, mas enfim, foi o que deu para fazer e eu entendo essa parte do que deu para fazer. Eu acho que do possível foi o menos pior. Né? É porque a federação não quer perder os clássicos. A federação, Nicolini, aí ela está certa. O grande negócio são os clássicos. São 6 clássicos no campeonato. Se divide em 2 grupos, ficam apenas 2 clássicos, um para o grupo A e outro para o grupo B. Então ela fez esse chamado sistema suíço, que é aplicado hoje na UEFA Champions League, para que todos os grandes se enfrentem. Vamos lá, primeira rodada. O clássico da primeira rodada, Antônio Carlos. Tem história, hein? Portuguesa e Palmeiras. Não é mais na Ilha da Madeira. Aliás, o Canindé estava em reforma, eu não sei como é que tá, mas assim, um jogo de muita história, muita tradição em Campeonato Paulista. Antônio Carlos pode contar uns 10 passagens de Palmeiras e Portuguesa aqui, tanto no Canindé quanto no velho Estádio Palestra Itália. É o clássico da primeira rodada, que terá Corinthians e Ponte Preta, Noroeste e Red Bull, Guarani e Primavera, estreia do Primavera de Indaiatuba contra o Guarani no Brinco de Ouro ali do ladinho. Jogo de casa cheia, porque a torcida consegue ir ali, é pertinho, Indaiatuba e Campinas. Mirassol e São Paulo, Santos e Novo Horizontino, São Bernardo e Capivariano, Velo Clube Rio Clarense e Botafogo, Antônio Carmo.
E aí vai o campeonato, vamos acompanhar aí, mais curto, em princípio com 11 jogos, federação Segunda querendo rodada, mais. Já tem já clássico. tem Palmeiras e Santos, tá? E aí vai, porque eles têm, são 6 clássicos, e você vai ter 8 rodadas, você vai ter clássico em 6 rodadas, obviamente, né? A federação não vai marcar 2 clássicos numa mesma rodada, e por aí vai, e vamos acompanhar esse novo formato, 11 datas, né? A princípio com quartas de final, semifinal e final em um jogo único, e a federação querendo mais uma datinha lá com a CBF para fazer a final em 2 jogos, como tem feito aí ao longo dos últimos anos. Nicolas, já foi o tempo do Campeonato Paulista, com 20 clubes, turno e retorno, 38 jogos, fechava o primeiro turno, tinha o octogonal, eram mais 7 jogos, aí tinha o quadrangular, eram mais 3 jogos, aí tinha a final do primeiro turno, e aí ia para o segundo turno, e os times que ficavam no rebolo do primeiro turno jogavam contra os times do segundo turno, final do campeonato. 63 jogos para cada campeão fez naquela até agora, fez 11 e tá bom demais. O antepenúltimo da primeira divisão jogava com o segundo da segunda divisão para ver se ficava ou caía, Antônio Carmo. Lembra disso, o rebolo, o torneio da morte, mata. Nossa, acabou isso aí, né? Isso aí é para quem viveu. Você que é mais novo, vai pesquisando aí, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é verdade. Viu? Aconteceu, nós somos parte da. Somos historiadores disso aí, acompanhamos, né? Tudo isso daí. Parte ocular, como é que o pessoal dizia, testemunho ocular dessa história aí. Muito bom. Isso dito, Antônio Carmo, fechamos, acho que é o mais importante de hoje, porque é o que importa para o povo aqui, é o time da região, isso é bacana demais. O Campeonato Paulista é sempre muito legal. Ok, agora vamos voltar à vaca fria. A pergunta que não quer calar, que eu já fiz com uns 10 São Paulinos, amigo meu. Anotar a chapa do caminhão, Antônio Carmo. Que amasso do Fluminense ontem, 6-0 no São Paulo. Meu Deus! Exclamação! Diria Roberto Francisco Avalone, torcedor do Jornalismo Futebol Clube das Cores Verde e Branca. E tem torcedor São Paulino mais consciente que falou, ufa, felizmente foi só 6-0. Ontem eu falei para você aqui, né? A gente estava comentando de jogos e tal, falei daquele jogo do gol do Washington, e esse do São Paulo, 6-0 no Fluminense em 2002 no Morumbi. Parece que o pessoal do Fluminense ouviu lá e falou, teve isso, então vamos descontar. E torcedor mais consciente... Deixa comigo. Podia ser 8, 9, o Fluminense deu 15 chutes a gol, o São Paulo deu na meta do Fluminense um só. Em 23 minutos já estava 3-0 e o Fluminense não tirou o pé. É interessante isso. Tem hora que acontecem as goleadas, porque você tem um adversário na mão. É bem verdade. O São Paulo, ontem, ele já estava com o time mais do que quebrado. Aí você falou, não, viajou o Luciano, depois o Ferreirinha também. São Paulo teve 17 desfalques. Nem o goleiro. Nem o goleiro, estava suspenso, Rafael. Jogou Jung, um jovem, Jung. O nome dele é Jung, jovem. E aí, coitado, né? Não pôde fazer nada. Talvez o Rafael, com a sua experiência, ajudasse um pouquinho mais. Quer dizer, deu tudo errado. Foi, o Crespo falou, a tormenta perfeita, né? São Paulo hiper, super desfalcado. São Paulo foi desfalcado de um time, mas 6 reservas. Né? E isso conta, claro. Mas aí a culpa é de quem? Não sei se é só do departamento médico do São Paulo, se é da fatalidade, se é do erro de contratação, não sei. Eu sei que o São Paulo foi o remendo, né? Se jogasse dos 17, vai lá. 10 seriam titulares nesse time aí, Nicolini, o goleiro, o Caleri, o Lucas, o Luciano Ferreira, o Oscar, esses aí seriam titulares, o Enzo, seriam titulares nesse time de São Paulo. E, é claro, mas aí o Fluminense não tem nada a ver com isso, né? E chega a sua 8ª vitória seguida no Maracanã, sob o comando do Luiz Zubeldia, e parece que deu um jeito no Fluminense, hein, Nicolini? Não acertou muito o São Paulo, o Zubeldia, mas no Fluminense ontem ele ganhou com requinte e crueldade. Fatalmente, no intervalo, ele falou para a rapaziada, não tirem o pé. Quero mais. Tem esse lado aí. A gente já cansou de ver 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo termina 3-0, que o jogo fica aquele toca-bola, os caras estão mortos. Mais um. Né? Os caras conversam, Nicolas, no meio de campo, segura, não fica ruim. Tá bom. Deu tudo tem errado. Tem as amizades dos jogadores, né? O cara que tá perdendo de 3-0, já tomou o corte, falou, segura aí, não faz mais não, porque a gente é amigo, jogou junto, tá bom, ninguém quer humilhar ninguém. Mas o Fluminense não é humilhou, o Vanderlei Luxemburgo dizia aquilo, né? O melhor respeito que você tem pelo adversário é fazendo gols, não é ficar brincando, tocando bola de lado, dando olé, vai pra cima, e azar. Embaixadinha. Assim,
assim acontecem as goleadas, né? Que a gente vê de vez em quando acontecendo aí. Não são normais, claro que não. Fluminense e São Paulo acontece quando ninguém espera. Foi Santos e Vasco esse ano, foi Palmeiras e São Paulo recentemente. São Paulo também tomou de 5 do Palmeiras recentemente, agora toma de 6. A maior goleada sofrida pelo São Paulo nos últimos 20 anos. Tinha sido aquela contra o Vasco de 7-1 lá. Então São Paulo o Santos não passar vergonha sozinho. Sozinho. Vocês perderam do Vasco? Vocês perderam do Fluminense, né? Mas o São Paulo, Nicolini, não é o resultado que eu vejo, olhando, que sempre falo para você, olhando muito à distância, a gente não vive, não convive com a situação, mas tem aquela, né, vamos voltar ao preceito bíblico, né, a soberba precede a queda, tá lá. E o São Paulo foi soberano, e quando colocou isso aí, nós somos o soberano do futebol, então o pessoal, já começou, né, olha a soberba do time, calma, vai devagar, mantenha o pé no chão. E aí começou achando que não tinha mais para ninguém, e o São Paulo passou um período maravilhoso, em que tudo no São Paulo era referência, eu refiz, hoje não serve para nada, né? O estádio era o maior, o mais espetacular, hoje está longe de ser o estádio, né, que todo mundo gosta, aquela coisa toda, categoria de base, que até tem feito bom trabalho, ganhou o Copa São Paulo esse ano, mas já não é mais o melhor do Brasil, a base de São Paulo já não é mais a melhor do Brasil, né? Aquela coisa toda. São Paulo, com tantos problemas de diretoria, contratando mal, contrata cada jogador, Nicolino, que você fala, não pode passar na porta do Morumbi, o cara entra e veste a camisa gloriosa do São Paulo, que um dia Leônidas da Silva honrou com toda a sua qualidade. Não pode jogar. Então, São Paulo contratou ao longo dos últimos anos um monte de pereba, de jogador ruim mesmo, grosso, que não podia jogar no São Paulo. Não podia jogar no São Paulo. E tudo isso, Nicolás, e a diretoria, com tantas dívidas, com tantos problemas, tudo isso vai refletindo dentro de campo. A gente vê as quedas dos times aí, elas não acontecem por acaso, porque vem tudo lá de cima para baixo. Aconteceu isso com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Atlético, com o Santos, com todo mundo que caiu aí. Você pega, vem tudo lá de cima. E o São Paulo está vivendo. Já escapou do rebaixamento aí há uns 3, 4 anos, depois de novo, começa a flertar muito com isso. E nos últimos 17 anos, Nicolino, São Paulo ganhou 3 campeonatos. Um campeonato paulista, uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana. Para quem ganhava Libertadores e Mundial todo ano, convenhamos, é nada, né? Está muito mal a situação de São Paulo. É isso. O Luiz Gustavo, jogador experiente que está no São Paulo, abriu a caixa de ferramenta após o jogo e falou assim, é vexatório, é vergonhoso, mas assim, as pessoas aqui dentro têm que assumir responsabilidade. Tem um monte de gente aí que não sei por que está aqui, que não resolve, fala, mas não faz. Enfim, escancarou que a diretoria mostrou o que está acontecendo. Horripilante. Isso. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Luiz Gustavo ou se não vai acontecer o moço nada, porque a diretoria é inoperante. É isso aí. O moço Luiz Gustavo, o moço de Pindamonhangaba, né, que o nosso amigo Evaldo lá foi técnico dele lá em Pinda, depois rodou para aí fora, foi titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, veio já no fim de carreira, está com uns 37, 38 anos, para encerrar a carreira no São Paulo, não tem jogado pouco, mas ontem, ele com a experiência que tem, com, né, um cara calejado, que já jogou Copa do Mundo, passou aquele vexame da seleção contra a Alemanha, sabe muito aí das coisas, e ele então conhece e sabe. Para ele falar isso, Nicolino, ele está lá dentro, faz 2 anos que ele está lá, ele sabe as coisas erradas que estão acontecendo no São Paulo. São Paulo vai precisar se reciclar, Nicolino. O futebol é cíclico, feito de alegrias e tristezas passageiras. São Paulo está vivendo um mau momento. É isso, e por fim, meu abraço para o Zé Roberto, grande jornalista da Prefeitura de São José, e para o Marcelo Pimentel, professor Marcelo, 2 tricolores que sempre nos acompanham e estão hoje com um sorriso, de orelha a orelha, Antônio Carlos. Marcelão que esteve conosco lá naquele pato feito lá pelo nosso amigo na mansão de Marcelinho. Ele é do tempo de Félix, né? Oliveira, Galhardo, Cid, Marco Antônio, Denilson, Didica, Furinga, Samarone, Flávio Lula. Ele já ia no Maracanã ver essa rapaziada. Conhece tudo do Fluminense. É isso, o Samarone que foi revelado pela Portuguesa Santista, meu querido Antônio Carmo, quando subiu em 64, tá bom? É verdade. Você também conhece, hein? Você também é velhinho. Hoje, Juventude e Bahia no Jacone. Juventude pode ser rebaixado hoje. Tá? Oficialmente. Se bem que o Bahia também a gente nunca sabe, fora de casa é uma tragédia. O grande jogo de hoje é em São Januário.
É verdade. Vasco e Inter. 7h30. Né? 7h30 da noite. Quem perder, coloca a busanfa na janela para o rebaixamento. Quem ganhar se livra, praticamente. E se empatar, fica os dois abraçados, sofrendo nas últimas 2 rodadas. Que Santos Sport, 9h30 na Vila Belmiro. O empate é o Santos e é o resultado que Santos e Vitória querem, né? E o Fortaleza também. O Santos na Vila Belmiro, 9h30 da noite. Com o Neymar, né? A notícia saiu agora de manhã que ele treinou ontem e vai jogar. Aquilo que a gente falou, não tinha necessidade dele jogar hoje, que ele pode se machucar mais e ficar fora depois dos 2 jogos mais importantes contra a Juventude e Cruzeiro, que definem a vida do Santos. Hoje o Santos pode ganhar só de 1-0, apertado, jogando mal. Ele precisa dos 3 pontos. Ele ganha os 3 pontos hoje, ele pula para 41, né? Ele deixa o Vitória para trás, põe que joga amanhã com o Mirassol. Com o Mirassol, apesar do jogo ser no Barradão, o Vitória se atrapalhou já no Barradão, empatou com o Botafogo, perdeu do Corinthians, jogos que se ele tivesse vencido, ele já estaria totalmente livre aí, do fantasma do rebaixamento. Mas esse Vasco e Inter, hein, recentemente naquele campeonato que o Inter perdeu o Flamengo na última rodada, o time do Abel Braga, houve um jogo lá em que saiu um gol do Inter, mas o VAR estava desligado, e aí não pôde consultar, aquela coisa toda do VAR que não resolve nada, o Inter ficou bravo. A Vasco e Inter tem grandes histórias, né, contadas aí, fizeram decisão do Brasileirão de 1979, né, com Paulo Roberto Falcão fazendo gol, se despedindo do Inter, logo depois para ir jogar lá na Roma. E hoje é um jogo em São Januário. São Januário vai ferver hoje, Nicolino. Olha, aguarde para ver que vai. Hoje o Inter, tome cuidado. O Vasco vai ferver. O Vasco não ganha 5 jogos, 5 derrotas seguidas, Nicolino. Tem que ganhar hoje de qualquer maneira, né? É isso, sob o espírito de Roberto, centroavante de Eurico, o Cartola. O Vascão hoje vai para cima, Antônio Carlos, do Internacional. Vamos ver se o Internacional vai botar o Saci para aprontar em São Januário. É só assim, viu? Só amarrando o rabo do cavalo pro Inter hoje. Não vai ser fácil, não. Situação do Inter hoje, né? Se ele perde, o Vasco praticamente escapa do rebaixamento. O Santos ganhando, o Vitória ganhando, o Inter entra na zona de rebaixamento. E depois terá que enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro. Você vai pegar um São Paulo em frangalhos. E depois, na última rodada, joga em casa contra o Red Bull Bragantino, que também já não quer mais nada no campeonato, né? A vitória do Fluminense só definiu o G7. Se não tiver G8, sim, se o Fluminense ou o Cruzeiro não forem campeões da Copa do Brasil, aí há um G8, já está definido o G7, né? O Bahia hoje é o 7º colocado, o Fluminense pulou para 5º. Então ele já está na Libertadores ou pré-Libertadores, tanto faz, é o campeonato. Sim. O G7 já está definido, porque o São Paulo, que é o 8º com 48, não alcança mais o Bahia, que é o 7º com 56. Então, já estão definidos. Agora podemos ter um G8, se Cruzeiro ou Fluminense, que estão ali no meio dos 7 melhores, um dos dois for o campeão da Copa do Brasil. Temos que esperar. O que é perfeitamente possível, e por essa vaga 8ª brigam São Paulo, Grêmio, Bragantino, Corinthians e Atlético Mineiro, meu querido Antônio Carmo. Eu acho que para por aí, tá bom? Vamos acompanhar, porque a diferença deles é de 3 pontos, tá? A diferença é de 3 pontos. Vamos lá, ainda amanhã Vitória e Mirassol, além desse jogo Ceará e Cruzeiro, né? Castelão, 9 da noite, os embalos de sábado à noite, e domingo, jogo único na Neoquímica Arena para atender a televisão, Corinthians e Botafogo, Antônio Carmo. E o Fortaleza e Atlético Mineiro, 18 horas, lá em Fortaleza, aquele jogo atrasado. Atrasado, é isso aí. Muito bom, Antônio Carmo. Fórmula 1 no final de semana, Grande Prêmio do Catar, amanhã, 11 da manhã, corrida sprint, na tela da Band, sensacional, domingo, 1 da tarde. Alô, mama, adianta o macarrone, que 1 hora tem corrida, hein, Antônio Carmo? Começa hoje, né, treino livre, daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, daí o treino para a corrida sprint à tarde, 2h30, amanhã então a corrida sprint às 11h, 3 da tarde a classificação, todos os treinos aí, todas as etapas são importantes, Nicolino, de classificação para a corrida sprint, para a corrida normal, e no domingo então, à 1 da tarde, essa corrida que pode trazer o Lando Norris para conquistar o seu primeiro título de campeão mundial de Fórmula 1, ou não, dependendo daquilo que vai acontecer. O Max Verstappen está ali, quietinho, colocou o bico
da Red Bull ali, falou, ó, se vocês deram moleza, eu passo e vai ainda ganhar este campeonato. Não duvide de Max Verstappen, o melhor piloto da Fórmula 1 da atualidade já há um bom tempo. É isso, e vamos ver o Bortoleto, que nas 2 últimas corridas saiu na primeira volta, né? Vamos ver se não dá vexame, ele precisa pelo menos honrar, né, foi mal, né? Senão não renova o contrato para o ano que vem. Péssimo no Brasil e péssimo em Las Vegas. É isso, meu querido Antônio Carlos. Mas tá bom, né? Tem mais alguma coisa esse fim de semana? Não? Não, tem um joguinho do Palmeiras e Flamengo que você esqueceu, né? Ah, é? Antônio Carlos? Claro que nós vamos falar agora de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Amanhã, 6 da tarde, tá como diria o nosso querido Galvão Bueno, né? Tá um clima, né, Antônio Carlos? Tá Flamengo chega melhor. E aí, como foi em 2021, o Flamengo chega melhor. Naquela ocasião, o Palmeiras vinha de 4 jogos sem vencer, agora são 5, mas é um jogo só. Que San Gennaro, né? Proteja lá o lado alviverde, o Flamengo se defendendo como pode também, contando com toda a sua grande torcida. Então, é um jogo só 50-50, Antônio Carlos. Sim. Flamengo favorito, mas até a página 8, né? Isso. Coloca 51-49, né? Porque o Flamengo chega melhor, mas é um jogo só. O Flamengo não está arrebentando. Em 2022, quando ele ganhou do Atlético Paranaense, foi só 1-0, o time do Dorival Júnior. Na semifinal, o Flamengo ganhou de 4-0 do Vélez, lá na Argentina, né? Estava arrebentando mesmo, jogando demais. E quando pegou o Atlético Paranaense, que tinha eliminado o Palmeiras em pleno Allianz Parque, era para ser Palmeiras e Flamengo já de novo. O Palmeiras tropeçou num jogo que não podia, já era para ter tido de novo aquela final. E agora, 4 anos depois, os 2 times se reencontram e vamos ver o que vai acontecer. O momento do Flamengo é melhor, lembra? Quando o Palmeiras goleou lá 4-0 a EDU e foi o melhor jogo do Palmeiras dos últimos tempos, se fosse a final no domingo, o Palmeiras chegava rasgando, babando e fatalmente ganharia o jogo. Passou um mês aí e agora a coisa é diferente, o momento é melhor do Flamengo. Mas é claro, Nicolini, que os cascudos do Palmeiras tem um time cascudo, tem jogadores lá que são bicampeões da Libertadores também, não vão entregar rapadura assim, o time vai jogar, é um jogo que vale muito, né? O Flamengo talvez mais leve, porque sabe que já tem o Campeonato Brasileiro à sua disposição, o Palmeiras ou ganha a Libertadores ou não ganha nada este ano, né? O Brasileirão vai ficar com o Flamengo, aí a gente vai ver. Amanhã às 18 horas esse confronto, tomara, seja um bom jogo, bem disputado, né? Para que o futebol brasileiro saia vencedor, apesar das dificuldades todas que se tem. É isso, Palmeiras e Flamengo, conheceremos amanhã o primeiro tetracampeão das Américas no Brasil, meu querido Antônio Carlos, que tem 3, tem vários. Agora, os 2 têm 3 e chegaram na final, e teremos, então, o primeiro tetracampeão das Américas, ou Palmeiras, ou Flamengo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Zé Roberto São Paulino aí de São José. O Ramonzinho, que trabalha com a gente, é flamenguista, tá todo animado. E para a galera alviverde que nos acompanha, uma pleura de audiência, Antônio Carlos. Bom demais. Boa sorte para todo mundo. E vai devagar, hein, Antônio Carlos? Por favor, tá bom? Segunda-feira a gente volta. O futebol é feito de alegrias e tristezas passageiras, Nicolini. Esse é o lema que a gente tem que ter e vamos esperar aí o que vai acontecer amanhã. Tomara a alegria esteja do lado verde. Vamos ver. Eu quero 3-3 no tempo normal e o resto que pegue fogo. Tá bom, Antônio Carlos? Prorrogação e pênalti. 18 cobranças para cada time, né? Tudo que tá pago no ingresso. Se tá pago no ingresso, eu quero, tá bom? Para quem não é rubro-negro ou alviverde, é uma festa, né? Os outros é que sofrem. É isso. Excelente final de semana, Antônio Carlos. Até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Um abraço para você e aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, hein, gente? Juízo, se cuide. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h44, vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região com Cleiton Martins.